Olá pessoal, como vão vocês? Como é que tá indo essa semana? A gente tá aqui sempre na espera que algo melhore, né? Mas na realidade a gente tem que aprender a viver o hoje, ou seja, o que nós temos hoje para viver, né? Eu sei que a gente passa por percalços, por dificuldades e o seguro está incerto. Mas o Sol já está em Áries, começou o Ano Novo Solar. E quando o Ano Novo Solar começa uma nova estação. Né, as 4 estações do ano que dividem, né, o zodíaco foi idealizado a partir das 4 estações, da observação que os antigos faziam da natureza. Nós nos afastamos muito da natureza e também percebemos que quanto mais a gente se afasta do Equador, quanto mais as estações são visíveis na natureza. Quando a gente está na faixa do Equador, né, entre os trópicos, mas mais perto ainda do Equador, o inverno, o verão, a faixa equatorial é completamente diferente. Então, mesmo quando a gente fala desse zodíaco, muitas vezes ele não combina com o tempo lá fora, com aquele clima que a gente espera. Na Europa está começando a primavera, aqui está começando o outono. Mas a gente pode observar também uma diminuição do calor, né? A inclinação do eixo da Terra, que faz com que agora é o hemisfério norte que vai recebendo o Sol aos pouquinhos. Nesse período, normalmente a gente está com a Terra, quer dizer, normalmente não, estamos com a Terra quase reta na frente do Sol e recebendo os raios solares com a mesma intensidade no hemisfério norte e o hemisfério sul. Só que com uma diferença, que faz com que depois se mexa em toda o clima, né? Se mexem as nuvens, se mexem as correntes de ventos, né, que provocam, inclusive, muitas vezes furacões, por exemplo. Por quê? Porque o calor que estava no hemisfério sul está indo para o hemisfério norte e o frio que estava no hemisfério norte se mexe para vir no hemisfério sul. Então, há esses encontros, os dias muito quentes e depois frentes frias chegando e vem de uma hora para outra e o clima fica assim, muito instável nesse período. Então, na realidade, quando a gente fala do signo de Áries, que na oposição tem o signo de Libra, nós estamos em busca de algo novo, mas também em busca do equilíbrio, né? De encontrar o equilíbrio. O Sol, lembre-se que não entra no signo no mesmo dia, no mesmo horário a cada ano, tá? Porque o nosso calendário gregoriano, ele não é exato com o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, o que a gente chama em astrologia o caminho do Sol. Na realidade, por quê? Porque nós estamos olhando a ponto de vista da Terra, daqui, da onde nós estamos. Olhamos o Sol e vimos que ele passa, né? Ele vem de manhã, vai embora de noite. Eu percebo muito isso porque o meu apartamento, onde eu moro, ele tem face sul. Então, quando é verão, o Sol passa bem em cima, assim, na parte, no auge, né? Especialmente, né? O eixo, assim, o movimento que ele faz. E agora ele já está começando a se inclinar, né? Entra mais para o lado norte do apartamento do que para o lado sul, né? Dificilmente aqui vai passar muito também, né? São sempre 23 graus, né? 24 graus e 23, mais ou menos, onde passa o Equador, né? Bom, essa semana temos uma lua minguante. É uma lua minguante de Capricórnio que está influenciando toda a semana, porque ela aconteceu no dia 25 e depois entra na fase nova em 1º de abril. É muito bom a gente aproveitar essa fase nova. Fase nova é início de coisas. Vamos dar início. Você quer fazer um curso, você quer lançar um produto, quer fazer uma nova atividade, aproveita agora, que é um signo de fogo. Então, fogo é movimento, mas fogo é também intelecto, ou seja, te dá ideias. Ele estimula ideias, né? Então, excelente para você, por exemplo, ter ideias novas que você queira colocar em prática, né?
Não esqueça, porém, que nós estamos num período em que o nosso planeta está recebendo um influxo, assim, olhando para o céu, de uma concentração planetária em alguns signos. A parte o Sol, que entrou em Áries, está a 6 graus, vai 6, 7, 8 nessa semana. Ele passa praticamente do primeiro decanato para o segundo. Mercúrio entra em Áries. E Mercúrio estimula o cérebro, estimula também a vontade de falar, a vontade de fazer coisas, né? A gente fica mais ativo, quem sabe uma atividade física também, caminhar mais, fazer uma coisa não somente intelectual, mas há uma necessidade de retorno, né? De fazer novamente aquele ciclo de vida que estava quase terminando, agora está retomando. Que permanece no signo de Peixes é o Júpiter com Netuno, e esse Júpiter com Netuno em Peixes é aquele que infelizmente nos está mostrando todo aquele êxodo, aquele desespero, ou aquelas pessoas que têm que deixar suas casas destruídas e não sabem como vão recomeçar a vida. Eu acho que a fé, né? Nós estamos vendo muito, o Papa, por exemplo, está querendo ir, né, para Polônia, para estar mais perto dos imigrantes. Eu não chamaria de imigrantes, né, dos refugiados, porque são refugiados. Pessoas que perderam tudo, que pegaram suas crianças no colo e saíram correndo. E não estão nem no seu próprio país, né? Porque quando a gente tem esses acidentes, as coisas naturais, estão no mesmo país, como por exemplo aconteceu em Petrópolis, tá? Mas você está no seu próprio país, quer dizer, bem ou mal, você tem parentes, você tem amigos, você tem o poder público, vai te ajudar, mas você tem a tua língua, você não vai ser tão desenraizado, que é muito triste, gente, é muito triste. A gente perde as raízes, né? Nesse momento não há raiz, tá? Temos pouquíssimos pontos de terra. Eu acho que não tem planeta assim, tem um planetinha em terra, que é Urano, que não ajuda em nada. Urano é aquele dos terremotos, aliás, né? Dos acidentes, e ele está em mau aspecto com Marte e com a Lua hoje. E Marte, ele vai ficar, deixa eu ver quanto tempo ele vai ficar em aspecto. Vou dar uma olhada em astrologia mundial. No programa que eu tenho, ele faz um desenvolvimento, ele faz um desenho, né? Então eu vejo aqui, olha, Marte tá em quadratura com Urano, 27 e 30, e depois ele vai avançar para dentro de Aquário, e ao entrar em Aquário, avançar em Aquário, ele vai fazer uma conjunção exata entre o dia 2 e o dia 5 de abril, mais ou menos, 6 de abril. Então, essa semana, e além de tudo, tem a conjunção exata de Júpiter com Netuno. Eu me lembro que quando a gente fez as lives da CNA, ou quando faz algumas lives, ou quando né, eu, alguns colegas falaram sobre isso, todo mundo estava falando, nossa, vamos ver o que vai acontecer em abril, porque o negócio não está fácil, não. Normalmente, quando Marte e Saturno estão em conjunção, se fala muito de exército. E por quê? Porque Marte rege a guerra, né? Rege as armas, e Saturno rege as armas, mas com disciplina, de uma certa forma, tá? Mas rege a destruição também, né? Eu que nasci no último ano da guerra, na Itália, eu tenho Marte e Saturno em conjunção, na quarta casa, no meu lar, né? Porque realmente, na minha família, se sofreu esse êxodo e essa... Talvez não com tanta intensidade, mas teve bombardeio, teve perdas de casas, né? Não passei por isso pessoalmente, eu era um bebê no colo da minha mãe, graças a Deus tive muita proteção. Mas o inconsciente guarda isso, sabe? Guarda sim, porque quando eu vejo essas imagens eu choro sem querer, as lágrimas saem dos meus olhos, porque fica dentro de nós, fica no nosso inconsciente. E eu tenho a impressão que um bom aspecto que pode ocorrer lá para final de abril, tá? Temos alguns bons aspectos que podem fazer pensar numa melhora, ou numa conversa, enfim. Uma coisa que eu falei também, já falei nisso acho que a semana passada,
é sobre o fato da posição que o Plutão está, né? Plutão está a 28 de Capricórnio, e portanto o último grau, faltam 2 graus, mas ele já está influenciando Aquário, porque o planeta já começa quando tem 5 graus, 6 graus, já está influenciando o seguinte, né? O signo seguinte, mesmo no seu mapa individual. Se você vai lá olhar o seu mapa individual, se você tem um planeta, por exemplo, eu tenho Vênus a 5 graus do ascendente, está na 12, sim, é um Vênus de 12, ou seja, minha parte amorosa na vida me trouxe bastante dificuldades, sofrimentos, ilusões, né? Mas ele já influencia a primeira casa no sentido da vaidade, por exemplo. Né? Ou de gostar de coisas bonitas, ou de gostar de arte, né? Então ele faz os dois papéis. Na tradicional, na astrologia tradicional, quase não se usa esse tipo de interpretação, tá? Mas na astrologia mais moderna, sim. O grau 28 de Capricórnio, onde está Plutão, ele é um símbolo sabiano. Quando a gente fala do símbolo sabiano, são das estrelas que se encontram, e o símbolo sabiano, ele é uma coisa que surgiu em 1925, eu não me lembro o nome das pessoas que idealizaram, mas foi através de uma médium que idealizou cada grau, olhando para o universo e olhando para o zodíaco. Para cada grau teve uma inspiração de alguma cena, alguma figura, no qual depois virou um livro que está assim no estudo esotérico, eu diria, né? E ele fala que esse grau é o grau onde tem uma grande confusão, como se fosse um grande aviário, ou seja, cheio de galinhas, né, fazendo barulho. Eu não sei se vocês já viram como é que é um galinheiro. Galinheiro ou aviário de passarinho, né? Tagarelice, tá? Fofocas, intrigas, tá? Isso daí é uma coisa muito forte nesse período, então eu acho que a gente tem que tomar ainda muito cuidado com isso, com o que a gente fala, com o que a gente ouve. Precisamos realmente levantar o nosso lado mais, como eu poderia dizer, mais racional e ficar quietos. Se você não tem a mesma opinião de outra pessoa, fica quieta. Ficar quieta ou ficar quieto, né? Aceite que o outro não pense como você. E precisa despertar o sentimento de fraternidade, porque mesmo num aviário, né, um lugar onde tem muitos pássaros juntos, né, eles vivem em conjunto, eles vivem juntos. Então esse símbolo de fraternidade, esse sentimento de fraternidade, nós estamos sentindo. Nunca se sentiu tanto, talvez. Claro, a internet nos mostra isso. A última vez que a gente viu uma guerra ao vivo, né, foi agora, recentemente, mas estava lá no Afeganistão, a retirada, etc e tal, né, a invasão, parece que não estava nos atingindo, né, porque está lá. Esse está no coração da Europa, atinge mais países e é bastante perigoso. Então, nós temos que também nos conectar com as boas estrelas, né? As boas estrelas. Tem uma estrela um pouco difícil também, que está em conjunção com Marte, que se chama Sheat, que é uma estrela de guerra mesmo, de agressividade, isso, eu diria agressividade. Só que Vênus continua ali, ele está a 20 graus, ele está avançando, está em conjunção com Saturno, ele está começando a fazer as pessoas raciocinarem. Então é isso que eu desejo para todos. Comecemos a raciocinar, não se metam em fofoca, em tagarelice, presta atenção no seu dia a dia, mas ouve mais a sua voz interior. É isso que eu te desejo, tá bom? Uma boa semana para vocês, para todo mundo, para sua família, e continuemos orando. Namastê.